Há não muito tempo fiz um vídeo falando de um misterioso personagem do desenho Irmão do Jor-El, o Boris. Ele apareceu primeiramente na segunda temporada, e teve outras curiosas aparições. Deixarei o vídeo no card para você assistir depois. A questão é, Boris de fato é um personagem misterioso. No primeiro capítulo que apareceu, a resposta que tivemos sobre a natureza do personagem é que ele seria um amigo imaginário do Irmão do Jor-El. Apenas isso, um inimigo que virou amigo imaginário. No entanto, seria essa realmente a resposta verdadeira? Ou poderia o Boris ser outra coisa? Um ser sobrenatural? No vídeo de hoje da série de teorias do canal A Teorici, teorizarei sobre a possibilidade do Boris ser um fantasma. Saudações, amigos! Saudações! Eu sou o JogaPen e antes de prosseguir, digam aê! Vocês gostam de vídeos de Irmão do Jor-El? E de desenhos sobrenaturais? Então, deixem o joinha, se inscrevam no canal e cliquem no sino do poder. E vamos ao Teorici Sobrenatural. Primeiramente, temos que entender quem é o Boris. Em sua primeira aparição, no episódio 23 da segunda temporada de Irmão do Jor-El, Inimigo Imaginário, ele aparentava ser apenas um aluno da escola do Irmão do Jor-El. Um aluno encrenqueiro. E ele influencia o Irmão do Jor-El para o mau caminho, fazendo coisas ruins no episódio. Então, em um momento, o Irmão do Jor-El se revolta com as atitudes do Boris, e eles começam a brigar. E com a aparente derrota do Baderneiro, Irmão do Jor-El se questiona onde ele estava. E aí vem o plot twist desse capítulo. Na verdade, o Boris nunca esteve lá, e era tudo imaginação do Irmão do Jor-El, que estava em um momento de rebeldia, e acabou criando esse amigo imaginário. E enquanto falava com ele, o Irmão do Jor-El, que na verdade estava fazendo toda aquela confusão na sala de aula, sozinho. No final do episódio, o Irmão do Jor-El se despede de Boris, e eles aparentemente viraram amigos. Perceberam algo curioso na história desse capítulo? Na história que acabei de narrar? Boris é uma invenção da imaginação do Irmão do Jor-El, então na verdade ele nunca esteve lá, e que todas as atitudes que o Boris tinha, na verdade era o Irmão do Jor-El fazendo, com ele mesmo aparentemente fazendo ambos personagens, sendo ele mesmo e também sendo Boris. Mas se ele era apenas uma invenção da imaginação do Irmão do Jor-El, e na verdade o protagonista estava fazendo tanto o próprio papel quanto o papel do Boris, por que ele se despediu dele no final? Ele estava ali se despedindo dele mesmo? Afinal, se ele fazia o que o Boris fazia, era para ele também estar ali, se despedindo dele mesmo. Ele poderia fazer isso com algo que era simplesmente a imaginação dele? Eu acho que não. Mas e se Boris, na verdade, não fosse fruto da imaginação do Irmão do Jor-El? E essa interpretação de que ele seria um amigo imaginário foi, na verdade, a interpretação que falaram pro Irmão do Jor-El acreditar. E assim, essa informação foi tida como verdadeira. E se Boris, na verdade, fosse um espírito, um fantasma que assombra a escola do Irmão do Jor-El e que estava apenas brincando com o protagonista? Se prepare, porque a sua visão sobre o Boris irá mudar. Eu tenho medo pra caramba de vídeos de fantasmas, mas eu gosto de assisti-los. Vai entender, né? Eu sempre fui fã de ouvir histórias, lendas, causos, contos que as pessoas contam para as outras. E algo que percebo em diversos relatos é a confusão existente entre amigo imaginário e fantasma. Muitos, na verdade, acreditam que os amigos imaginários são justamente fantasmas, assombrando as casas das famílias. Não falarei em detalhes do que acredito ou não, mas a questão é, há uma interpretação desses temas em que muitos dos acontecimentos envolvendo amigos imaginários, na verdade, são acontecimentos de fantasmas. E é exatamente nesse caso que eu acredito que o Boris se encaixa. Um fantasma que assombra a escola do Irmão do Jor-El, aparecendo apenas para ele, e que os outros o interpretam sendo apenas um amigo imaginário, simplesmente fruto da imaginação do protagonista. A assombração da escola que se concretiza com mais um fator. Ele só aparece na escola. Sim, o Boris apareceu mais de uma vez. E em todos, simplesmente todos os momentos que esse personagem apareceu foram na escola do Irmão do Jor-El. Fenômeno de apenas aparecer em um lugar igual ao que ocorre com fantasmas. Esse intrigante elemento me faz crer que o Boris não é somente um fantasma, mas um fantasma que está ligado à escola do Irmão do Jor-El, e por isso só aparece por lá.
E essa questão das outras aparições dele, isso também contradiz a explicação do primeiro capítulo que o Boris apareceu. Pensem, se o irmão do Jor-El que na verdade interpretava o Boris, então em todas as aparições do Boris era para ser o irmão do Jor-El o interpretando, certo? Então, na segunda aparição dele, enquanto o irmão do Jor-El estava enfrentando o Billy Doidão no duelo de doideira, e o Boris apareceu rapidamente na plateia, torcendo pro irmão do Jor-El e logo desaparecendo, na verdade, era o irmão do Jor-El na plateia? Ao mesmo tempo que estava enfrentando o Billy Doidão, ele estava na plateia torcendo pra ele mesmo? Não faz sentido! E na outra aparição, quando Boris aparece carregando o irmão do Jor-El com os outros amigos do IDJ, na verdade era o próprio irmão do Jor-El se carregando? Simplesmente não faz sentido. Mas se interpretarmos que o Boris na verdade era um fantasma, que aparecia misteriosamente ali naquelas cenas da escola e depois desaparecia, assombrando aquele lugar, tais cenas da aparição do Boris farão muito mais sentido. E mais, se ele é um amigo imaginário, por que ele só aparece na escola? Afinal, os amigos imaginários podem estar em qualquer lugar, não é? Afinal, são imaginações. E há mais um fator que o Boris tem que o faz ser um fantasma: sua personalidade. Ele é brincalhão e zoeiro, gosta de caos. No mundo de histórias de fantasmas, espectros que aparecem muito são os brincalhões, os zoeiros, que gostam de pregar peças nas pessoas e brincar. E o Boris parece muito ser um fantasma assim. Então, diante de tudo que falei sobre o Boris ser um fantasma, há ainda uma questão no ar. Ok, se o irmão do Jor-El não pode ser ele e o Boris ao mesmo tempo, que cenas são aquelas do episódio Inimigo Imaginário? Afinal, ali literalmente aparece o irmão do Jor-El fazendo os dois papéis. Tal evento não altera minha teoria. Boris ainda é um fantasma, e o irmão do Jor-El estava certo. O responsável por toda aquela bagunça foi o Boris, sim. Ele estava usando um dos seus poderes no irmão do Jor-El. Nos fantasmas que aparecem em desenhos, um dos poderes que é muito retratado é o de incorporar outros personagens, assumindo o controle deles. De exemplo recente, falo de um acontecimento do desenho Ursinhos em Curso, onde o Pardo é incorporado por um fantasma. Esse é um poder comum dos fantasmas das animações, e em Irmão do Jor-El não foi diferente. Boris tem esse poder, e na verdade toda aquela baderna era o Boris fazendo, incorporado no Irmão do Jor-El. As pessoas não podem ver o Boris, apenas o irmão do Jor-El. E assim, para causar confusão, implicar com o personagem e zoar, ele incorporou o irmão do Jor-El e fez aquilo tudo para que a culpa caísse no protagonista. Ele faz isso porque ele é zoeiro, encrenqueiro, um fantasma brincalhão. Portanto, embora personagens de Irmão do Jor-El acreditem que o Boris seja um amigo imaginário, o próprio desenho mostrou com diversos fatores que essa afirmação é falsa. Boris é um fantasma que só aparece para o irmão do Jor-El, mas sempre está lá, assombrando a escola Pônei Encantado. Qual será a sua história? O que aconteceu com ele para estar preso a esse lugar? Isso parece ser teoria para outro vídeo. E essa foi a teoria de hoje. E aí, mudaram de ideia sobre Boris? Agora acreditam que ele é um fantasma? Quais são as suas teorias sobre o personagem? Tem mais mistérios de Irmão do Jor-El que querem que eu faça vídeos? Digam nos comentários. Eu sou o JogaPen e agradeço bastante por terem assistido a esse vídeo. Muito obrigado por tudo e um até!